Vamos então continuar aqui o nosso estudo. Nós estamos no item 10 do capítulo 10, nós paramos aqui na metade do item 10. Vamos continuar aqui. Lembrando que o Kardec está refutando a pastoral, né, a colocação do bispo lá de 1865, que a Igreja Católica colocou atacando o Espiritismo, ele está aqui refutando. A crítica malevolente está mais para representar as comunicações espíritas como cercada de práticas ridículas e supersticiosas da magia e da necromancia. A necromancia é a comunicação com os mortos. Então aqui ele continua, né? Ele está aqui o tempo todo falando do texto e colocando, mostrando, né, os erros, as incongruências, e colocando aqui que essa crítica maldosa ela é dirigida ao Espiritismo, a crítica do texto que nós vimos no nosso estudo passado, né? Ele vai continuar aqui com outras partes do texto. Se aqueles que falam do Espiritismo sem conhecê-lo procurassem estudá-lo, teriam poupado gastos de imaginação ou alegações que não servem senão para provarem a sua ignorância ou a sua má vontade. Para a edificação de pessoas estranhas à ciência, diremos que não há, para se comunicar com os espíritos, nem dias, nem horas, nem lugares mais propícios uns que outros. Que não é preciso para evocá-los, nem fórmulas, nem palavras sacramentais ou cabalísticas, que não há necessidade de nenhuma preparação, nem de nenhuma iniciação, que o emprego de todo sinal ou objeto material seja para atraí-los, seja para afastá-los, né, os espíritos, não tem efeito, e que o pensamento basta. Enfim, que os médiuns recebem as suas comunicações sem saírem do estado normal, tão simplesmente, tão naturalmente, como se fossem ditadas por uma pessoa viva. Vamos lembrar que na época do Kardec só se usava psicografia. Só o charlatanismo poderia afetar maneiras excêntricas e acrescentar acessórios ridículos. Isto aqui é um trecho do livro que é o Espiritismo, no capítulo 2, no item 49. Em princípio, o futuro deve ser ocultado ao homem. Não é senão em casos raros e excepcionais que Deus permite a sua revelação. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade. O que nós estamos vendo aqui, ele está copiando um trecho da questão 869 do Livro dos Espíritos, no capítulo 10, sobre a liberdade. Então, aqui, esse aqui é um trecho do Livro dos Espíritos. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pelo pensamento de que se uma coisa deve chegar, não há com que dela se preocupar ou bem procuraria entravá-la. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um concorresse para o cumprimento das coisas, mesmo daquela às quais gostaria de se opor. Deus permite a revelação do futuro quando esse conhecimento prévio deva facilitar o cumprimento de uma coisa, em lugar de entravá-la, conduzindo a agir de outro modo ao que se teria feito sem isso. Isto aqui, né, tá, como eu falei, a questão 869 do Livro dos Espíritos. Os espíritos não podem guiar nas pesquisas científicas e nas descobertas. A ciência é a obra do gênio, sempre lembrando que o gênio é o cientista, é a pessoa que estuda, a pessoa que aprende. Ela não deve ser adquirida, né, o conhecimento, né, o aprendizado, né, o que dá genialidade ao gênio, ao seu conhecimento. Então ele coloca aqui, ela não deve ser adquirida senão pelo trabalho, porque é só pelo trabalho que o homem avança em seu caminho. Que mérito haveria se não se tivesse senão que interrogar os espíritos para tudo saber?
Não teria mérito, não teria sentido. Nós temos que aprender, nós temos que crescer, nos desenvolver e desenvolver o nosso trabalho. Todo imbecil poderia tornar-se sábio por esse preço. Ocorre o mesmo com as invenções e as descobertas da indústria. Quando o tempo de uma descoberta chegou, os espíritos encarregados de dirigir-lhe a marcha procuram um homem capaz de conduzi-la a bom fim. Então, o que ele está aqui? Quando o tempo de uma descoberta chegou, os espíritos encarregados de dirigir-lhe a marcha procuram um homem capaz de conduzi-la a bom fim. Aquele que está estudando. Por quê? Porque quando é aquele cientista que está estudando se desdobra, ele vai encontrar com outros cientistas que estão estudando. No plano espiritual, eles vão estudar mais aprofundadamente com os cientistas desencarnados, com aqueles que estão estudando no plano espiritual. A ciência, o desenvolvimento, os estudos, o conhecimento vem do plano espiritual para cá. O desenvolvimento acontece lá e acontece aqui. O desenvolvimento e o crescimento a evolução é sempre em dois mundos, né? Vamos lembrar André Luiz com esse livro maravilhoso, Evolução em Dois Mundos. Então, o que ele está dizendo aqui? Na hora que alguma coisa está para vir para a Terra, eles vão procurar aqueles que estão estudando, aqueles que estão se esforçando naquilo que está na hora de chegar. E eles vão procurar, quando o tempo de uma descoberta chegou, os espíritos encarregados de dirigir-lhe a marcha procuram um homem capaz de conduzi-la a bom fim e lhe inspiram as ideias necessárias. Ele vai ser inspirado, o conhecimento é dele, o esforço é dele, o trabalho foi dele, ele vai ser inspirado, é diferente. E lhe inspiram as ideias necessárias de maneira a deixar-lhe todo o mérito, porque essas ideias é preciso que as elabore e as põe em prática. Assim ocorre com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos deixam cada homem em sua esfera. Daquele que não é próprio, senão para cavar a terra, não farão depositário dos segredos de Deus. Mas eles saberão tirar da obscuridade o homem capaz de secundar os seus desígnios. Eles não vão passar conhecimento para aquele que o seu talento, aquilo que lhe compete naquela encarnação é arar a terra, é trabalhar junto, né, com a terra, junto com o plantio. Eles vão procurar aqueles que estão estudando, aqueles que estão se desenvolvendo, né, aqueles que estão trabalhando para isso. Não vos deixeis, pois, arrastar pela curiosidade ou ambição para um caminho que não é objetivo do Espiritismo e que resultará para vós nas mais ridículas mistificações. Isto aqui foi tirado do livro dos Médiuns, no capítulo 26. Esse capítulo se intitula As Perguntas que Podemos Fazer para os Espíritos. Os espíritos não podem fazer, no mesmo capítulo do livro dos Espíritos, continua aqui, a mesma colocação do mesmo capítulo 26. Os espíritos não podem descobrir os tesouros ocultos. Os espíritos superiores não se ocupam dessas coisas, mas espíritos zombeteiros indicam frequentemente tesouros que não existem ou podem fazer procurar num lugar, ao passo que está no oposto. E isso tem a sua utilidade para mostrar que a verdadeira fortuna está no trabalho. Se a providência com P maiúsculo, né, a providência divina, se a providência destina riquezas ocultas a alguém, esse alguém as encontrará naturalmente de outro modo. As encontrará naturalmente, de outro modo não. Né? De outra forma, pelos espíritos, não. Também, né, capítulo 26 do livro dos Médiuns. O Espiritismo esclarecendo-nos sobre as propriedades dos fluidos, que são os agentes e os meios de ação do mundo invisível e constituem uma das forças e um dos poderes da natureza com N maiúsculo, né, da lei de Deus, nos dá a chave de uma multidão de coisas inexplicadas.
e inexplicáveis por todo outro meio. Perdão. E que puderam, nos tempos recuados, né, nos tempos antigos, passar por prodígios. Ele revela o que? O Espiritismo. Perdão. Ele, né, o Espiritismo, revela que, do mesmo modo que o magnetismo, uma lei, senão desconhecida, pelo menos mal compreendida, ou melhor dizendo, conheciam-se os efeitos, né, do magnetismo, porque se produziam em todos os tempos, mas não se conhecia a lei, e foi essa ignorância da lei que engendrou a superstição. Conhecida essa lei, o maravilhoso desapareceu e os fenômenos entraram na ordem das coisas naturais. E isso é a mesma coisa que o Kardec está colocando para o Espiritismo. Conhecendo a lei, conhecendo como funciona, sabendo como opera, sai do sobrenatural e a gente entende o processo. Eis porque os espíritas não fazem mais milagres fazendo girar uma mesa ou um defunto escrever, que o médico fazendo reviver um moribundo ou um físico fazendo cair o raio. Aquele que pretendesse, com a ajuda dessa ciência, fazer milagres, seria ou um ignorante da coisa ou um enganador. E aqui também, ele está colocando isso do livro dos médiuns, né, no capítulo 2, o maravilhoso e o sobrenatural. É o título do capítulo 2 do livro dos médiuns. Certas pessoas fazem uma ideia muito falsa das evocações. Há as que creem consistir em fazer os mortos voltarem com o aparato lúgubre, né, tenebroso do túmulo. Não é senão nos romances, nos contos fantásticos de fantasmas e no teatro que se veem os mortos descarnados saírem dos seus sepulcros cobertos de lençóis, fazendo estalar os seus ossos. O Espiritismo, que jamais fez milagres, não tem feito mais aquele que outros, e jamais fez reviver um corpo morto. Quando o corpo está na fossa, aí está bem definitivamente. Quando ele está enterrado, ele está ali enterrado definitivamente. Mas o ser espiritual, fluídico, inteligente, não está aí colocado com seu envoltório grosseiro. O corpo físico, que é a vestimenta, né, que nós usamos aqui na Terra para poder aprender, ele vai ser enterrado, vai ser cremado, do jeito que for. Mas nós somos espírito, nós nos afastamos desse corpo. Porque a nossa verdadeira vida não é aqui no planeta Terra, a nossa verdadeira vida é no plano espiritual. Vinculado ao planeta Terra, sim. Pode ser vinculado a um outro planeta? Pode. Eu posso ter vindo de um outro planeta? Posso. Eu posso sair daqui para um outro planeta? Posso. Os planetas são solidários entre si. Questão 176 do Livro dos Espíritos. Nós estamos sempre trocando informações e migrando seres de um planeta para o outro para aprendizado. Às vezes para missão. Espíritos superiores vêm em missão. Dele, né, o espírito superior, né, o espírito se separou desse corpo grosseiro, né? Dele se separou no momento da morte. E uma vez operada a separação, não tem mais nada de comum com ele. Isso aqui foi tirado do livro O que é o Espiritismo, no capítulo 2, no item 48 do livro O que é o Espiritismo. Estendendo-nos sobre essas citações, para mostrar que os princípios do Espiritismo não têm nenhuma relação com a magia. Vamos lembrar que a ciência entre os povos antigos era chamada de magia. Os magos hoje são chamados de médicos, astrônomo, cientista, matemático.
Hoje, cada um na sua profissão tem um nome, uma determinação. Antigamente era chamado de mago, porque achavam que tudo que se descobria, tudo que se testava na química, na física, na ciência, tudo isso era magia. Hoje nós damos outros nomes. Então, quando ele coloca aqui, estendemos-nos sobre essas citações, tudo que ele colocou aqui para cima, todas essas citações, essas colocações de outros livros, né, para mostrar que os princípios do Espiritismo não têm nenhuma relação com a magia. Assim, nada de espíritos às ordens dos homens, nada de meios de obrigá-los, nada de sinais ou formas cabalísticas, nada de descobertas de tesouros ou procedimentos para se enriquecer, nada de descobertas de tesouros ou procedimentos para se enriquecer, nada de milagres ou prodígios, nada de adivinhações nem aparições fantásticas, nada, enfim, do que constitui o objetivo e os elementos essenciais da magia. O Espiritismo não somente nega todas essas coisas, mas delas demonstra a impossibilidade e a ineficácia. Não há, pois, nenhuma analogia, nada parecido, entre o fim e os meios da magia com os do Espiritismo. Querer assimilá-los não pode ser senão o fato da ignorância ou da má-fé. E como os princípios do Espiritismo não têm nada de secreto e são formulados em termos claros e sem equívocos, o erro não poderia prevalecer. Quanto aos fatos das curas reconhecidas reais na pastoral, a pastoral é aquela colocação do bispo ali, isso foi publicado em 1865, essa pastoral, que ele está colocando os trechos e refutando, Então, quanto aos fatos das curas reconhecidas reais na pastoral, reconhecidos reais na pastoral precipitada, o exemplo foi mal escolhido para afastar das relações com os espíritos. É um dos benefícios que tocam mais e que cada um pode apreciar. Poucas pessoas estarão dispostas a renunciar a elas, sobretudo depois de terem esgotado todos os outros meios. Poucas pessoas vão deixar de procurar a cura, a ajuda através dos espíritos, principalmente depois que tiver tentado todos os outros meios. É isso que ele está colocando aqui. Na crença de ser curada pelo diabo, porque lá na pastoral ele coloca que essas curas são realizadas pelo diabo. Mais de um, ao contrário, dirá que se o diabo curou, ele fez uma boa ação. Então, mais de uma pessoa vai dizer, não pode ser o diabo, isso não tem sentido, porque senão ele fez uma boa ação. E aqui o Kardec coloca uma nota. Querendo persuadir as pessoas curadas pelos espíritos que o foram pelo diabo, isso desligou radicalmente da igreja um grande número que não sonhavam deixá-lo. Pessoas que nunca pensaram em deixar a igreja, deixaram por causa dessas colocações da igreja atacar, dizendo que foi o diabo que as curou. E aqui nós vamos de novo ver um trecho dessa pastoral, desse bispo. Então, abre aspas, colocação da Igreja Católica, vamos deixar bem claro, colocação da igreja, abre aspas. Quais são os agentes secretos desses fenômenos e os verdadeiros autores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos não aceitariam esses papéis indignos e não se prestariam a todos os caprichos de uma vã curiosidade. Fecha aspas. Aqui é o trecho da igreja. Agora Kardec vai falar, vai colocar. O autor quer falar das manifestações físicas de espíritos. Entre elas há, evidentemente, as que seriam pouco dignas de espíritos superiores, e se substituís a palavra anjos por puros espíritos ou espíritos superiores, terei exatamente o que diz o Espiritismo. Mas não se poderiam colocar na mesma linha as comunicações inteligentes pela escrita, pela palavra, pela audição ou todo outro meio que não são mais dignas de bons espíritos, que não
na terra de homens os mais eminentes, nem as aparições, as curas e uma multidão de outros que os livros sacros citam em profusão como sendo o fato de anjos ou de santos. Ele está colocando aqui, nos livros sacros colocam que anjos e santos tinham aparições, viam anjos, curavam, naquela época era colocada como espíritos bons, anjos que vinham para esses santos. Agora, esses espíritos não são bons? Quer dizer, não tem muita lógica no que a igreja está colocando, é isso que ele está dizendo. Se, pois, os anjos e os santos produziram outrora, antigamente, fenômenos semelhantes, por que não os produziriam hoje? Porque os mesmos fatos seriam hoje a obra do demônio na mão de certas pessoas, ao passo que são reputados milagres santos em outras? Sustentar semelhante tese é abdicar de toda a lógica. O autor da pastoral, né, que é o bispo, que nós comentamos essa colocação da igreja, o autor da pastoral está em erro quando diz que esses fenômenos são explicáveis. O autor da pastoral está em erro quando diz que esses fenômenos são inexplicáveis. Ao contrário, são hoje perfeitamente explicados e é por isso que não são vistos como maravilhosos e sobrenaturais. E não o fossem ainda, não seriam mais lógico atribuí-los ao diabo, como não era outrora dar-lhe a honra de todos os efeitos naturais que não se compreendiam. Dar a honra ao diabo, de colocar para o diabo tudo aquilo que não se compreendia, todos os efeitos sobrenaturais. Então, ele coloca hoje, que é o século XIX, o Kardec falando aqui, a ciência já explica que essas coisas, esses efeitos sobrenaturais têm explicação. Hoje em dia, no século XXI, né, a ciência explica muito mais ainda. Por papéis indignos, é preciso entender os papéis ridículos e aqueles que constituem fazer o mal. Mas não se pode assim qualificar o de espíritos que fazem o bem e conduzem os homens a Deus e à virtude. Ora, o Espiritismo diz expressamente que os papéis indignos não são atribuições de espíritos superiores, assim como provam os preceitos seguintes. 2 pontos. E aqui ele vai colocar, né, os preceitos, as ideias do Espiritismo. Reconhece-se a qualidade dos espíritos pela sua linguagem. A dos espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica, isenta de contradições. Respira a sabedoria, a benevolência, a modéstia e a moral mais pura. É concisa e sem palavras inúteis. Então, nós vamos ver que os espíritos superiores, eles vêm nos ensinar, eles são concisos, não usam palavras inúteis, não são prolixos. A gente vê Emmanuel, né? Emmanuel é o rei da síntese. A gente pega uma sentença de Emmanuel, às vezes fica meia hora explicando o que ele está colocando ali. Tamanho, o número de ensinamentos que ele coloca numa sentença. Os espíritos inferiores, e principalmente os ignorantes, eles são prolixos. Eles falam e não diz nada. Às vezes não conseguem nem se explicar naquilo que estão falando. Nos espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, o vazio das ideias é quase sempre compensado pela abundância de palavras, que é o que nós estamos falando. Todo pensamento evidentemente falso, toda máxima contrária à sã moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, enfim, toda marca de malevolência, né, de maldade, de presunção ou de arrogância, são sinais incontestáveis da inferioridade no espírito. Então a gente vai ver pela linguagem, pela forma, pelo orgulho,
pela prepotência, a gente vai vendo ali que a manifestação é de um espírito inferior. Os espíritos superiores não se ocupam senão de comunicações inteligentes, tendo em vista nossa instrução. Quer dizer, eles vêm para os superiores para nos instruir, para nos auxiliar. As manifestações físicas ou puramente materiais estão mais especialmente nas atribuições de espíritos inferiores, vulgarmente designados sob o nome de espíritos batedores. Então nós vamos ver aqui os espíritos zombeteiros, aqueles que querem fazer bagunça. Kardec coloca nos seus livros como batedores, espíritos batedores. Como entre nós encarnados, os grandes esforços competem aos saltimbancos e não aos sábios, Esses esforços de fazer ilusionismo, de fazer coisas que enganam. Só que os saltimbancos, os circos, aqueles que trabalham com isso, eles não se fazem passar por milagreiros. As pessoas que vão assistir um mágico sabem que aquilo é ilusionismo, que aquilo ele está enganando a nossa visão. Seria absurdo pensar que os espíritos, enquanto sejam pouco elevados, divertem-se em se exibirem. Mesmo os que sejam pouco elevados, eles vão se divertir em se exibirem. Não, mesmo aqueles que são pouco elevados, eles estão buscando um trabalho. Só os espíritos zombeteiros, só os bagunceiros, ou os muito inferiores, que querem passar por pseudo-sábios, querem se exibir, querem aparecer. E aqui ele vai falar de vários livros. O que é o Espiritismo no capítulo 2, ele coloca também, ver também o livro dos Espíritos, nós temos aqui no canal, é só ir lá na playlist, no livro 2, no capítulo 1 do livro dos Espíritos, diferentes ordens do Espírito e escala espírita. Vamos lembrar que a escala espírita vai do item 100, que aí não é pergunta, é item, colocação do Kardec, uma colocação didática, vai do item 100 ao item 113, que é aquele escalonamento que ele faz didático acerca da escala espírita, dos espíritos. Então, o livro dos médiuns, nós temos aqui também no canal, na segunda parte, no capítulo 24, que é a identidade dos espíritos, distinção de bons e de maus espíritos. Menos o que é o espiritismo, todos os outros nós temos aqui no nosso canal, é só ir lá na playlist. Qual é o homem de boa fé que pode ver nesses preceitos um papel indigno atribuído aos espíritos elevados? Não somente o espiritismo não confunde os espíritos, mas, ao passo que se atribui aos demônios uma inteligência igual à dos anjos, ele constata pela observação dos fatos, o espiritismo constata pela observação dos fatos que os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes, que seu horizonte moral é limitado, sua perspicácia restrita, que tem das coisas uma ideia frequentemente falsa e incompleta, e são incapazes de resolverem certas questões, o que os colocaria na impossibilidade de fazerem tudo o que se atribui aos demônios. É o que a igreja atribui aos demônios. E aqui nós vamos ver de novo um trecho da igreja, abre aspas, é um trecho da igreja. As almas dos mortos que Deus proíbe consultar moram numa morada que lhes marcou a sua justiça, e elas não podem, sem a sua permissão, colocar-se em a ordem dos vivos. Fecha aspas. Isso é uma colocação da igreja. Agora o Kardec vem com as suas colocações. O Espiritismo diz também que elas não podem vir sem a permissão de Deus, mas é ainda bem mais rigoroso. Quer dizer, o Espiritismo é muito mais rigoroso, porque diz que nenhum espírito, bom ou mau, pode vir sem essa permissão, ao passo que a igreja atribui aos demônios o poder de transpô-la, ou seja, o poder de não precisar da permissão de Deus. A igreja coloca isso para os demônios. É o que ele está refutando aqui. Vai mais longe ainda, uma vez que disse que, mesmo com essa permissão, não vem ao chamado dos vivos,
não é para se colocarem as suas... Quando vem, vai mais longe ainda, uma vez que disse que, mesmo com essa permissão, quando vem ao chamado dos vivos, não é para colocarem as suas ordens, não é para trabalharem para eles, não é para nós, né? Não é para servirem aos vivos. Eles estão, quando são chamados a serviço dos espíritos superiores para nos instruírem, para nos ajudarem. Ou, naquela época do Kardec, não existia sessão de desobsessão, todas as sessões espíritas eram de estudo, de aprendizado, de pesquisa. Nas sessões de desobsessão, eles vêm para serem socorridos. Os espíritos que trabalham na sessão de desobsessão e os encarnados que trabalham na sessão de desobsessão são enfermeiros, são socorristas. Nós estamos lá todos para servir. Nós damos os primeiros socorros a esses irmãos que precisam de ajuda. O Espiritismo diz também que elas não podem... O espírito evocado vem voluntariamente ou é constrangido a isso? Esta aqui é uma pergunta que está no capítulo 25 do livro dos médiuns, né? Que é o capítulo sobre as evocações. Então a pergunta está lá: o espírito evocado vem voluntariamente ou é constrangido a isso? A resposta: ele obedece à vontade de Deus, quer dizer, à lei geral que rege o universo. Julga se é útil vir, e está aí, ainda para ele, o seu livre-arbítrio. O espírito superior vem sempre quando é chamado para um fim útil. O espírito superior não vem se não for para a utilidade, para o bem de vários. Ele não vem para ajudar um, nem para a curiosidade. O espírito superior vem quando ele pode ser útil a vários, né? A colocação dele pode ser útil a várias pessoas. Não se recusa a responder, senão nos meios de pessoas pouco sérias e que tratam a coisa em brincadeira. Então, os espíritos superiores não vêm em trabalhos pouco sérios, não vêm com pessoas que estão brincando, estão fazendo gozação. Nesses lugares só vêm os espíritos inferiores e os zombeteiros. Eles vêm para ajudar, para ensinar, quando vem que quem está trabalhando ali é sério, se esforça na sua transformação, na sua modificação. Isto é do livro dos médiuns, né, no capítulo 25 das evocações. Aí continua no mesmo capítulo 25 das evocações. Outra pergunta: pode o espírito evocado recusar-se a vir ao chamado que lhe é feito? Os espíritos respondem perfeitamente. O espírito evocado pode se recusar. Por quê? Porque é livre-arbítrio. Nós, quando alguém nos chama, a gente vai responder: não, eu sou obrigado a ir? Não. Eu vou atender a resposta, eu vou responder, eu vou atender ao chamado pelo meu livre-arbítrio, se eu quiser. Então é a mesma coisa. Pode o espírito evocado recusar-se a vir ao chamado que lhe é feito? Perfeitamente. Onde estaria o seu livre-arbítrio sem isso? Credes que todos os seres do universo estejam às vossas ordens? E vós mesmos estáis obrigados a responder a todos aqueles que pronunciam vosso nome? Quando digo que pode se recusar a isso, entendo quanto ao pedido do evocador, porque um espírito inferior pode ser constrangido a vir por um espírito superior. Então, o espírito inferior, quando ele é chamado, quando ele é constrangido a vir para um trabalho, ou principalmente, né, no caso que hoje nós temos da desobsessão, o espírito inferior ele é constrangido a vir para ele ser socorrido, para ele ser ajudado. É um espírito superior que comanda, que traz até ali. E aqui nós vamos ver uma colocação que está no item 203, né, do livro dos médiuns. O item 203 pertence ao capítulo 17. O capítulo 17 é a formação dos médiuns. Então, vamos ver aqui esse trecho do item 203 do livro dos médiuns. Os espíritas estão de tal modo convencidos de que não têm poder direto sobre os espíritos e nada podem obter sem a permissão de Deus, que quando chamam a um espírito qualquer dizem: peço a Deus Todo-Poderoso,
permitir a um bom espírito se comunicar comigo. Peço também ao meu anjo guardião consentir em me assistir e afastar os maus espíritos. Ou então, quando se trata de chamar um espírito determinado, peço a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito de um tal, aí ele coloca aqui qual que ele está evocando, se comunicar comigo, né? Capítulo 17 do Livro dos Espíritos. Vamos lembrar que o Kardec trabalhava com psicografia, reunião mediúnica de estudo, de pesquisa, né, de perguntas e respostas, e antes de fazer uma evocação, o Kardec consultava o mentor da Sociedade Espírita, que era o Espírito São Luís. Então ele primeiro consultava São Luís para saber se ele podia evocar aquele espírito para responder a questão ou não. As acusações lançadas pela Igreja contra a prática das evocações não concedem, quer dizer, não procedem, pois ao Espiritismo, uma vez que se dirigem principalmente sobre as operações de magia. Então essas acusações não servem para o Espiritismo, porque elas se dirigem principalmente sobre as operações da magia, com a qual não tem nada em comum. O Espiritismo não tem nada em comum com magia. Ele, né, o Espiritismo, condena nessas operações o que ela mesma condena, o que a Igreja também condena. Não faz os bons espíritos desempenharem um papel indigno deles e, enfim, declara nada pedir e nada obter sem a permissão de Deus. O Espiritismo não faz o espírito fazer nada indigno e não faz nada sem a permissão de Deus. É o que o Kardec está colocando. Sem dúvida, pode haver pessoas que abusam das evocações, que delas fazem um jogo, que desviam seu objetivo providencial para que sirvam aos seus interesses pessoais, que, por ignorância, leviandade, orgulho ou cupidez, né, vontade de ganhar dinheiro, querer ganhar dinheiro, se afastam dos verdadeiros princípios da doutrina. Mas o Espiritismo sério as reprova, como a verdadeira religião reprova os falsos devotos e os excessos do fanatismo. Quem mais prejudica toda e qualquer religião são os seus fanáticos. Quem mais prejudica o Espiritismo são aqueles ligados aos misticismos, não estudam, não vão buscar o conhecimento, não se aprimoram, não trabalham na sua transformação interior, sai falando bobagem, sai falando o que escuta, não sabe de quem, não sabe de onde. São eles que mais atrapalham o Espiritismo. Como os fanáticos são os que mais atrapalham toda e qualquer outra religião. Então, toda religião é boa, todos os preceitos religiosos de todas as religiões são bons. O problema em todas as religiões é o ser humano. Quando uma pessoa está numa religião e essa religião está fazendo com que ela melhore, com que ela se transforme para melhor, é a religião boa para ela, é ali que ela tem que ficar. Porque a boa religião é aquela que faz a pessoa se melhorar, se transformar, buscar o melhor dela. Então, todas as religiões são boas. Nós estamos aqui estudando a doutrina, filosofia e ciência espírita. Fazemos parte de uma casa espírita, de uma religião, isso é uma contingência do Brasil. Nos outros países, o espiritismo não é religião. É ciência, é estudo, é filosofia. Na maioria dos lugares é filosofia. Então, nós precisamos entender que aqueles que não estudam são os que deturpam e enterram a doutrina espírita. Tem muitas casas, tem muitos lugares que se dizem espírita e são qualquer coisa. São espiritualistas, são universalistas, são o que for, mas não são espíritas. Não é, pois, nem lógico, nem equitativo imputar ao espiritismo em geral os abusos que ele mesmo, o próprio espiritismo, condena, ou as faltas daqueles que não o compreendem. A falta daqueles que não compreendem o espiritismo, não estudam o espiritismo e saem fazendo besteira. Antes de formular uma acusação, é preciso ver se ela se assenta justo, ou seja, se ela é justa, se ela se assenta, ou seja, se ela pertence mesmo aquilo pertence ao espiritismo para poder fazer uma acusação. Portanto, diremos, 2 pontos. A censura da Igreja
cai sobre os charlatães, os exploradores, as práticas da magia e da feitiçaria. Nisso ela tem razão, a igreja tem razão. Quando a crítica religiosa é cética, quando a crítica religiosa e cética filtra os abusos e estigmatiza, marca o charlatanismo, não faz melhor com isso que ressaltar a pureza da sã doutrina, que ajuda assim a se desembaraçar dos maus elementos. Nisso facilita a nossa tarefa. Quando a igreja faz isso com charlatães, com aqueles que estão fazendo coisa errada, facilita a tarefa dos bons, dos sérios, dos espíritas sérios. Seu erro, o erro da igreja, está em confundir o bem e o mal, por ignorância na maioria, por má fé em alguns. Alguns fazem as críticas com má fé, conhecem, sabem, têm conhecimento, mas por má fé vão criticar, vão colocar coisas que não são verdadeiras. Mas a distinção que ela não faz, que a igreja não faz, outros fazem. Então, a distinção que a igreja não faz, outras pessoas faz, sabe separar. Em todos os casos, sua censura, ou seja, a censura da igreja, a qual todo espírita sincera se associa no limite do que se aplica ao mal, não pode atingir a doutrina. Então, a censura que a igreja faz quando se dirige às coisas que são ruins, elas são bem feitas, todo espírita concorda com ela, e a maioria das colocações que a igreja faz contra o espiritismo não pode atingir a doutrina, a filosofia e a ciência, porque são falsas, não são verdadeiras. São frutos da ignorância ou da má fé, como Kardec coloca. Aqui nós terminamos o